Abra sua Bíblia, irmãos, por favor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Diz assim o texto: porque nós não estamos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Muito obrigado, a Deus, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade de se reunir, Senhor, aqui nessa noite. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, compreender e entender a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder da Tua palavra, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto, irmãos, especificamente esse versículo, Paulo diz, né, porque nós não estamos como tantos outros falsificadores. Quando Paulo ele usa essa expressão, Paulo está fazendo alusão na época aos vendedores de vinho que misturavam o vinho ruim com o bom para aumentar os seus lucros, né? Da mesma forma, Paulo usa essa linguagem para os pregadores. Paulo chama os pregadores de falsificadores. Ele diz, olha, nós não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus. Nós pregamos o evangelho genuíno. Nós pregamos o evangelho de verdade. Agora Paulo passa duas imagens aqui, como ele diz. Nós não somos falsificadores. Traz duas ideias para nós. A primeira ideia diz a respeito aos motivos. Ou seja, pessoas que fazem do evangelho uma fonte de lucro para ganhar ganhos pessoais. É o que a gente não vê hoje, né, irmão? É o que a gente não vê hoje, né? Pessoas fazendo do evangelho uma fonte de lucro. Pessoas que enriquecem dizendo que estão pregando a palavra do Senhor. Não, eu sou o pregador do evangelho e é bilionário. Por quê? Porque fez do evangelho uma fonte de lucro. Quando eu falo isso, as pessoas me entendem errado. Irmãos, eu não sou contra alguém abençoar o pregador com oferta. Nunca fui contra isso. O que eu sou contra é aqueles que fazem do evangelho um trabalho a fim de extorquir as igrejas. Quanto é pra você pregar aí vem pregar aqui na minha igreja. Mas é 3 mil reais. Não, irmão, isso aí é extorsão. Se depender de mim, aqui não passa na porta, que eu não posso proibir ninguém de passar na porta. Mas não chamo nem para pregar na minha casa, na campanha do lar. Porque pessoas que fazem do evangelho uma fonte do lucro, não é errado você chamar existem dois extremos quando a gente fala nisso. Existe o extremo do pregador que quer extorquir a igreja pedindo um valor enorme para trazer uma palavra, e existe a igreja que chama o pregador vem de longe, não pergunta se o pregador veio de jegue, de bicicleta, de não sei o quê. Depois o pregador prega, não dá nem amém, irmão. Irmão, você convidou o irmão de longe, irmão? Tem que ir lá buscar ele. Se ele não tem carro, buscar ele. Se ele tem carro, o justo, já que ele não quer extorquir, pelo menos o dinheiro da gasolina, mas dá o dinheiro para ele comer uma pizza também, que ele não come gasolina, né? Ninguém se alimenta de gasolina. Então existem dois extremos. O extremo daqueles que exploram a igreja e o extremo daqueles que convidam. E também não dá nada pro pregador. O pregador vem de longe, vai lá, às vezes vai de ônibus, paga a passagem do bolso dele, e o irmão nem pergunta: irmão, tudo bem com você? Bora. Até quem convidou o pregador não fala nem com ele no final do culto. Então existem esses dois extremos. Mas o que a gente mais vê hoje é pessoas que fazem do evangelho uma fonte de lucro.
Quando eu falo de pregadores do evangelho, não estou falando só apenas de pregadores, estou falando de cantores e de outros aí que se aproveitam da mensagem do evangelho a fim de lucrar, a fim de enriquecer. Outra ideia que Paulo tem quando ele usa essa expressão, falsificadores, ele também tem a ideia daqueles que adulteram o evangelho com exigências mais palatáveis, a fim de que as pessoas não fiquem tão espantadas com o evangelho. Porque tem muita gente que prega o evangelho sem renúncia. É um evangelho, vem como está e permaneça como está, e você vai ficar como está o resto da vida. Tem muita gente que prega o evangelho, mas prega esse evangelho, o evangelho que não transforma. As pessoas vêm para a igreja e continuam do mesmo jeito. Mas o evangelho, irmãos, foi o que eu falei aqui no domingo, a graça transforma. A graça verdadeira, aqueles que realmente experimentaram a graça de Deus, eles tiveram a sua vida transformada. Ninguém que diz que experimentou a graça e continua da mesma forma, realmente teve um encontro com Jesus. Como dizia um pregador, tem gente que entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. Tem gente que entra na igreja, mas ele não é igreja. Irmão. Mas está todo mundo na igreja, todo mundo é crente. Mas nem todo mundo que está na igreja é crente. Tem muita gente que está na igreja que só gosta da igreja. Por que você vai para a igreja? Porque eu gosto do zino. Gosto de me sentir bem. Mas pensa comigo, irmãos, o evangelho por si só, ele ofende. Porque primeiro, o evangelho diz que eu sou um pecador. Você quer a pessoa ficar mais ofendida do que dizer para ela que ela é pecadora? Você quer uma pessoa mais ofendida do que dizer para ela, olha, além de você fazer, apesar de você fazer boas obras, essas suas boas obras não te salvam. Não adianta, você pode levar o paralítico na cacunda, para lá e para cá, isso não te salva. Você quer uma mensagem mais ofensiva do que essa, irmãos? O evangelho, tem muita gente que ofende pregando o evangelho, mas eu não preciso ofender ninguém. A mensagem do evangelho já é ofensiva. Tem gente que é bruto, né? Na pregação, não estou falando disso. Estou falando que a mensagem do evangelho em si, ela é ofensiva. Porque ela vai ao encontro do ego do ser humano e diz, olha, você é pecador e você tem que se render aos pés de um Salvador. Você é um pecador e tem que se render aos pés de um Salvador, porque senão você não será salvo. E nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos e precisamos ficar atentos com que tipo de evangelho nós estamos ouvindo. Nós temos que ficar atento que tipo de mensagem nós estamos ouvindo. Porque tem muita gente, não, mas eu ouço os pregadores, depende, que pregador você ouve? Eu ouço os pregadores na internet, mas veja bem quem você ouve. Analise bem quem você ouve. Agora, quais são os erros que muitas vezes nós vemos na mensagem do evangelho que é pregada hoje em dia? O primeiro erro é o evangelho de uma vida perfeita. Que evangelho é esse? O evangelho da prosperidade. Olha, vem para Jesus, porque se você tem um carro, se prepare, Deus vai te dar 2. Ou 3. Cada membro da sua família vai ter um carro. Vem para o evangelho, porque se você fica doente, você nunca mais vai ter dor de barriga, dor de cabeça, dor de nada. Esse é o evangelho que é pregado. Rapaz, mas quanto você ganha? Você ganha um salário mínimo? Venha para o evangelho, que o evangelho vai te fazer milionário. Esse é o evangelho que muitas vezes nós ouvimos. E nessa época que nós estamos vivendo, irmãos, tem muita gente decepcionada com esse tipo de evangelho.
O evangelho que diz que a gente não passa luta, não passa prova, não passa adversidade, não passa nada. Tem muita gente decepcionada com esse evangelho. E tem muita gente que aceitou esse evangelho antes de toda essa crise que nós estamos vivendo e que não vai mais voltar para a igreja porque se decepcionou com esse evangelho. Mas eu sou crente, meus familiares morreram dessa doença. Olha, mas eu perdi o emprego nessa doença. Olha, mas tem muita gente que deram ouvido a esse tipo de evangelho. O evangelho de que você não vai ter provação. O evangelho de uma vida perfeita. Como se a gente estivesse na terra e fôssemos blindados. Olha, você é blindado. Mas eu tenho uma palavra para você, irmão, de Deus. No mundo tereis aflições. Essa é a palavra de Deus, eu poderia ter dado um glória. João 16:33, no mundo tereis. Ele não diz, olha, no mundo há uma possibilidade de você passar por provações. No mundo, talvez você passe por provações. Não, ele diz, olha, no mundo tereis aflições. Olha o que o C.S. Lewis ele diz acerca do sofrimento. Ele diz assim, olha, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é um megafone para despertar o homem surdo. Para C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus. Tem muita gente que acha que Deus só fala na abundância. Às vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus na turbulência, irmãos. Às vezes Deus quer falar com a gente no meio da tempestade. Às vezes Deus quer falar para a gente no meio da enfermidade, no meio dos problemas, é que Deus está falando com a gente. Eu não sei que mensagem, mas Deus está falando de alguma forma. Acho que a pergunta certa, quando as aflições baterem em nossa porta, não é por que Deus. A pergunta certa é para que Deus? O que o Senhor quer me ensinar com isso? A pergunta não é no por, porque geralmente quando o sofrimento bate, né, irmão? Primeira coisa que a gente pergunta, a gente questiona é Deus, né? Por que eu? Eu estou lá, Senhor, nas orações, no culto, na doutrina, leio a Bíblia, oro, mas logo eu, Senhor. E nessa hora é a hora de nós perguntarmos para Deus o que Ele quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar alguma coisa no sofrimento. Deus quer nos ensinar. O sofrimento é uma escola onde nós aprendemos sobre Deus e sobre nós. O sofrimento é uma escola onde eu aprendo sobre Deus e sobre mim mesmo. Sobre mim, eu aprendo que eu não sou nada e que eu dependo de Deus. E sobre Deus, eu aprendo que Deus às vezes trilha o caminho do sofrimento para me aperfeiçoar. Outra mentira, ou outra ideia errada do evangelho que é pregado hoje em dia é o evangelho onde Deus é o nosso servo. Tem muita gente que tem uma ideia de um Deus servo, onde Deus existe para me servir e não eu para servir a Deus. Tem muita gente que tem uma ideia de Deus, que Deus garçom, né? Que está disposto a nos dar o que a gente quer, na hora que a gente quer, fazer do jeito que a gente quer. Mas Salmo 115, versículo 3 vai dizer, Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Sabe o que é isso? A vontade de Deus é soberana. Ninguém pode mandar em Deus. A gente tem que tirar dessa ideia de que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa. Deus não tem obrigação de fazer alguma coisa. Eu vou dizer um negócio para você. Se Deus nos desse apenas a salvação, irmãos, era motivo de a gente agradecer a Deus para sempre. Porque qual é o maior bem que nós temos? A salvação em Cristo Jesus. Se Deus nos desse só isso e não nos desse mais nada, nós deveríamos ser gratos a Ele o tempo que nós estivéssemos aqui na terra.
Mas Deus é tão bondoso que além de Ele nos dar a salvação, Ele nos abençoa de maneira que nós não merecemos. Qual outro erro na mensagem pregada nos dias de hoje? O evangelho que valoriza mais o aqui e o agora do que o porvir. Às vezes eu fico ouvindo algumas mensagens, irmãos, até não ouço mais, porque o pessoal fala, mas eu assisto uns canais aí, eu prefiro não assistir nada. Parece que Deus só quer nos abençoar aqui na terra. Só tem a terra. Parece que a terra é o último lugar que Deus quer nos abençoar. Parece que a terra é o último lugar, não tem mais o porvir, não se fala mais de céu, não se fala mais de inferno, não. De céu não fala, imagine de inferno. Imagina, irmão, se de céu não fala que é morada com Deus, imagine de inferno, que é o tormento eterno. E parece que Deus só tem bênçãos para nós aqui na terra. Mas o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer assim, olha, se nós esperarmos Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que Paulo está querendo nos dizer, irmãos? Que a nossa esperança, ela está além de apenas de ter um carro novo, de uma casa nova. Não que você não possa ter esse tipo de esperança, esse tipo de sonho, mas o que Paulo está dizendo, olha, a sua vida não se remete apenas às coisas materiais, a um céu, a uma eternidade que tem que ficar clara na sua mente. Isso não quer dizer que você vai viver na terra aqui. Não, irmão, mas tem gente que fala assim, não vou estudar não, porque eu vou para a faculdade não, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Para que diploma? A nossa mente tem que estar ligada na eternidade, mas isso não quer dizer que eu não deva viver aqui na terra, não. O que Paulo está querendo nos ensinar é a sua vida. A sua vida não é aqui só apenas na terra. Você tem a garantia da eternidade com Deus. Você tem a garantia. Vou citar mais uma vez, irmãos, o C.S. Lewis. Esse é um livro que eu gosto muito, Cristianismo Puro e Simples. Depois você compra esse livro que é muito bom. Tem muita gente que quer preencher o vazio de Deus com as coisas materiais, com bens. E olha o que ele diz assim, a razão pela qual essa tentativa não pode ser bem sucedida é a seguinte: Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. Um carro é feito para se mover a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. O próprio Deus é o combustível que o nosso espírito deve queimar, ou o alimento do qual deve se alimentar. Não existe outro combustível, outro alimento. Esse é o motivo pelo qual não podemos pedir que Deus nos faça felizes e ao mesmo tempo não dar a mínima para a religião. Deus não pode nos dar uma paz, felicidade distinta dele, mesmo porque fora deles elas não se encontram. Tal coisa não existe. As pessoas sem Deus têm momentos de prazer. A pessoa com Deus, ela tem a garantia da felicidade eterna, da alegria eterna. As pessoas com dinheiro no bolso têm alegria de ter dinheiro no bolso, mas o crente é diferente. Mesmo sem dinheiro no bolso, ele tem alegria, porque a alegria dele vem de cima. A alegria dele vem do alto. Ele pode não ter um carro novo, uma roupa nova, né? Uma casa nova, mas ele é alegre, sabe por quê? Porque ele tem o Espírito, e a alegria dele não jorra das coisas, a alegria dele vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus, irmãos. Não é pecado nós possuirmos bens. O pecado é fazer dos bens o objetivo da nossa vida. Fazer o motivo da nossa felicidade. Sabe por quê? Porque eles não trazem felicidade. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está no nosso relacionamento com Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem: quem tem Deus tem tudo, irmãos. Mas quem não tem Deus,
ainda que seja cheio de bens, não possui nada. Ah, irmão, Deus é o combustível que o nosso espírito deve queimar. Deus é o alimento do nosso espírito, da nossa alma. Outra ideia errada na pregação é a ideia do evangelho que impulsiona as pessoas a buscarem as bênçãos de Deus e não o relacionamento com Ele. Tem muita gente que vem à igreja não em busca de um relacionamento com Deus. Tem muita gente que vem à igreja porque ouviu uma promessa de que se ele viesse, ele seria abençoado. Tem muita gente que está na igreja e o motivo de muitos crentes frustrados, irmãos, é porque eles não estão em busca de relacionamento com Deus, estão em busca das bênçãos de Deus. E quando Deus não dá, a gente faz igual criança, né? Faz birra. O que será que nos impulsiona a estar na igreja? Será porque eu quero estar na igreja, porque eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero sentir mais Deus, eu quero sentir mais aquela presença? Ou será que eu estou vindo para a igreja apenas para ouvir a promessa de que eu serei abençoado? Olha o que diz a Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha mão, é isso que está escrito, irmão? E buscar a minha mão, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí tem muita gente em busca das mãos de Deus. Eu não quero Deus, eu quero o que Deus tem para me dar. Eu não quero Deus, eu não quero relacionamento com Deus. Eu quero as bênçãos. Um Deus que apenas me abençoa. Tem muita gente que quer um Deus só que abençoa, né? Tem gente que quer um Deus só que abençoa. Não, eu quero um Deus que me abençoe. Mas e o Deus que quer um relacionamento? Será que nós queremos? Um Deus que quer ter comunhão. E relacionamento, irmãos, ele é construído e se gasta tempo. Ninguém desenvolve um relacionamento de um dia para o outro, né? Continua conhecendo. É relacionamento. E como você vai se relacionar se você não conversa? Relacionamento é criado com base na conversa. E Deus? Relacionamento com Deus, irmãos, é criado à base da conversa. E conversa como? Através da oração. Entenda isso, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E se eu quero desenvolver um relacionamento com Deus, eu tenho que orar, eu tenho que falar para Deus, eu tenho que falar com Deus. E quando eu quero ouvir Deus, eu não preciso ir no monte, ouvir a Maria do Monte. Eu tenho que abrir a minha Bíblia e estar aberto a ouvir a voz de Deus. Na sexta-feira eu ouvi, acho que até no Facebook, né? Assim, tem muita gente que fala que Deus não estou ouvindo mais a voz de Deus, é porque a nossa Bíblia está fechada, irmão. Quer ouvir a voz de Deus? Tomai o livro e lê. Pega esse livro, abra ele e leia, como fez Jeremias. E ele disse que o seu gosto era como mel. Que nós possamos buscar a Deus nessa noite. Que nós possamos buscar a Deus essa noite. Através de um relacionamento com Ele. Bênçãos de Deus são consequências, irmãos. Não deve ser o objetivo que nós devemos buscar. Primeiro eu busco o meu relacionamento com Deus. E Ele me abençoa, sabe por quê? Porque Ele é gracioso, Ele é bondoso. Sabe a outra ideia? Muito se pregada é que o evangelho que se importa mais com a quantidade do que com a qualidade. Diz aí que o Brasil, né, tem
tá assim de crente, né? Todo quanto é segmento da nossa sociedade tem crente. No futebol tem crente. Na televisão tem crente. Ator é crente. É não sei o que, é crente. É político, é crente. É não sei o que, é crente. Agora, irmãos, analise comigo. Eu vejo, não estou sendo pessimista, que a igreja do século XXI, ela não está crescendo, ela está inchando. Porque na época de John Wesley, dos grandes avivamentos, quando se tinha um grande avivamento e onde se tinha crescimento da igreja, bares eram fechados, a sociedade era transformada. Mas que evangelho é esse que tem um monte de crente no Brasil e a corrupção não abaixa, a criminalidade não abaixa, e tudo aumenta, sempre? Que evangelho é esse que não transforma? É o que John Stott diz, olha, crescimento sem profundidade. Esse foi o último livro que ele escreveu, O Discípulo Radical. Perguntaram para ele como ele olhava o crescimento da igreja do século XXI. Ele diz, olha, crescimento sem profundidade. Sabe o que é isso? Um monte de crente na igreja. Abre no livro de Mateus, a pessoa está em Gênesis. Mas onde fica Mateus mesmo? É no começo. E se falar Sofonias? Eita, mano, tá falando em línguas. O pastor está pedindo para tocar sanfona no culto? Irmãos. E se falar Obadias? Que Obadia? O que é isso? Tem na Bíblia? Tem na Bíblia? Crescimento sem profundidade. Um monte de crente, um monte de gente que se diz crente, mas... Me fala aí, pelo menos João 3,16, o que está escrito lá? Não sabe. Nem João 3,16, irmão. Que é o texto... acredito que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Salmo 23, a minha mãe que não sabia ler, sabia o Salmo 23. E o Salmo 91. E você pega crente do século XXI? Estou falando crente especificamente dessa igreja. Pode ser que tenha, né? Não sei, vai saber. Você pega um punhado de crente aí, você faz... Abre a sua Bíblia aí, irmão. Os irmãos estão aqui, ó, no final. Está aqui. Mas onde que é mesmo? É 3 horas para achar. Quando ele acha, o pastor já terminou a pregação. Sabe o que é isso? Falta de familiaridade com a Bíblia. Se eu não manejo, eu não tenho familiaridade, pastor. Se eu não manejo a Bíblia, se eu não conheço o livro. Agora, quando eu tenho familiaridade, ó, pode falar. Eu sei onde está. Nosso problema é que nós somos pessoas que carregam a Bíblia, mas muitas vezes não lemos a Bíblia. E muito menos praticamos a Bíblia. Porque o que nos direciona, irmãos, é a Bíblia. O que nos orienta é a Bíblia. O que nos dá critérios para nós tomarmos a nossa atitude ou as nossas atitudes é a Bíblia. É a palavra de Deus. Qual é a base que eu tenho para tomar minhas atitudes? É a Bíblia. Qual é o critério que eu uso? É a Bíblia. O que eu tenho que fazer? É a Bíblia. Não é a opinião de A nem de B. O meu critério, a minha regra, a minha norma é a palavra de Deus. Não estou dizendo que Deus... irmão, que Deus só quer 2 crentes na igreja. Né? Um pregando e outro na porta. Não. Deus quer salvar as pessoas, mas Deus quer transformar, quer crentes transformados com o fruto do Espírito, que dá bom testemunho. Eu não vou nem falar de mau testemunho, né? Porque só Deus para ter misericórdia. Mas uma vez eu falei para o irmão, está escrito na Bíblia
Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Ele quase me bateu. Quase que eu falei para ele, não, mano, mas pela graça não, porque isso não vai me bater, né? Ele diz, então não tem que fazer nada, então? Ele ficou bravo comigo, pastor Zé. Falei, então não tem que fazer nada, então? Não, irmão, se é graça, é graça. Se eu tenho que fazer alguma coisa, não é graça. É sem graça. Não é? A graça é graça. A partir do momento que a salvação é pela graça. Mas se eu disser para você, olha, você tem que passar álcool na mão para ser salvo, já não é mais graça. Graça é graça. E o que vem a ser as obras? As obras são a consequência da graça que você recebeu. Nunca a maneira de ganhar a salvação. As obras vêm sempre como consequência. E por último, irmãos, para nós terminarmos, o evangelho que torna as pessoas supersticiosas e não deixa as pessoas terem uma fé genuína. O evangelho da rosa ungida, da vassoura ungida, da fronha ungida, do tijolinho da casa própria, da chave. Você pega aqui o tijolo. Pega o tijolo, porque esse tijolo aqui, se você tiver fé, esse é o tijolo da casa própria. Esse é o tijolo da casa própria. Mas se desse ainda, tá bom, vai ter que pagar. Não, tem que pagar ainda. Irmão, mas esses dias estavam vendendo a semente, 500 conto a semente, pastor José. 500 conto a semente. Seja uma bênção, 500 conto a semente. Seja uma bênção. Você precisa ser abençoado mesmo para comprar uma semente de 500 conto, né, irmão? Tem muita gente que está baseada a sua fé em superstições. Isso é um perigo, sabe por quê? Porque tira a glória de Deus. Tem muita gente que acha que foi o copo d'água que curou ele, não foi Deus. Essa água aqui é abençoada. Não é Deus que tem o poder de curar, não. Foi a água ungida que eu tomei que ficou curado. E outra, irmãos, primeiro, esses objetos tiram a glória de Deus, que tem muita gente que acha que recebeu a bênção porque pegou a flor, pagou 150 na flor, né? E chegou da igreja, pegou a flor abençoada e levou para casa e foi abençoado. Então, aí ele comprou a flor, né? Comprou. Engraçado é que isso aí tem um custo, né? Não é de graça. Mas Deus não precisa disso. Deus não precisa de nada disso. Eu lembro quando Jesus foi curar o servo do centurião. O centurião chegou até Jesus. Chegou até Jesus, foi falar com ele. E Jesus foi, né, ia até a casa do centurião. O centurião falou assim, não, eu tenho servos que estão debaixo da minha autoridade. Eu digo, vá, eles vão. Se o Senhor falar apenas uma palavra, o meu servo ficará curado. E quando ele falou isso, Jesus falou, olha, eu nunca vi tanta fé. Eu nunca vi tanta fé. E a Bíblia diz que Jesus deu uma palavra aqui, e o servo foi curado lá na casa do centurião. Deus não precisa de rosa ungida, flor ungida, água ungida. Deus precisa que nós depositamos a nossa fé nele. Nós cremos nele. Enquanto você está aqui, se você crê, Deus pode ir lá nos Estados Unidos, na Bahia, em Minas, lá não sei na onde. Se você crê, uma palavra de Deus, Ele muda a história e Ele faz coisas extraordinárias. Apenas uma palavra, irmão. É uma palavra. Nós estamos aqui, se Deus decretar uma palavra no céu, Ele vai lá onde você ora, onde você intercede e resolve, sem você precisar ir lá, porque Ele é todo poderoso. A nossa fé não precisa estar nas coisas, a nossa fé precisa estar em Deus. A nossa confiança não precisa estar nas coisas, a nossa fé tem que estar depositada em Deus. Se você crer, nessa noite você vai ver a glória de Deus.
Foi o que Jesus disse para uma das irmãs de Lázaro: se tu creres, verás. Você tem que crer para ver e não ver para crer. Tem muita gente que só vai crer depois que vê, mas crente não. O crente crê e depois ele vê. Você precisa crer, irmãos. Você precisa crer que Deus vai agir. Você precisa crer que Deus vai fazer. Você precisa crer. Você precisa crer. Ore. Ore. E confie. Porque enquanto você ora e confia, Deus trabalha. Enquanto você ora e confia, Deus age. E uma palavra dele não tem Satanás, não tem homem, não tem ninguém que possa impedir o trabalhar do nosso Deus. Eu fico impressionado com um crente que diz assim: não, mas o diabo roubou minha bênção. Era para mim ter entrado naquela empresa lá, mas o diabo... Não, irmão, não entrou porque Deus não quis. Porque se Deus quisesse, entra. Entra. Porque quando Deus manda, ninguém impede. Agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Não é quando Deus fala, o médico pode falar, só tem um dia de vida. Mas se Deus falar, Ele prolonga os dias de vida. Você possa guardar essa mensagem nessa noite na tábua do seu coração. Que nós possamos dar ouvidos ao Evangelho genuíno, ao Evangelho verdadeiro. Nem sempre, irmãos, a eloquência ela está com a verdade. Às vezes o Evangelho que é pregado na simplicidade é aquele que Deus usa. Às vezes aquela pessoa simples que prega o Evangelho na simplicidade. E Deus usa. E Deus salva. E Deus liberta. Eu já disse aqui uma vez, o poder do Evangelho não está no mensageiro. O poder do Evangelho está na mensagem. É o que Paulo diz: eu não me vergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos homens. Então, o analfabeto pode pregar, Deus salva. Um doutor pode pregar, Deus salva. Um teólogo pode pregar, Deus salva. O ignorante pode pregar, Deus salva. Sabe por quê? Porque o poder não está no mensageiro, está na mensagem. O poder da mensagem do Evangelho não está no mensageiro, está na mensagem. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar agradecendo a Deus.